Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e as ações da Metalúrgica Gerdau, pessoal. Eu acredito que essas duas ações estão extremamente baratas, podem pagar um excelente dividendo para vocês e ainda por cima tem um grande potencial de valorização. E o foco especial vai para a Metalúrgica Gerdau, GGBR4, que pode se apreciar fortemente na bolsa. E existe um fator aqui que pode fazer essas duas ações multiplicar o seu capital em muitas vezes. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo aí até o final deste vídeo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que na carteira do canal eu possuo apenas as ações da Petrobras. Eu detenho aí 8,8% da carteira. A Metalúrgica Gerdau eu não tenho na carteira do canal. Portanto, é uma empresa que eu fico de olho. Quem sabe futuramente aí eu possa também colocar aqui na carteira. Indo diretamente aqui na Petrobras, pessoal, as ações seguem caindo, tá? Perceba que encontrando essa região dos 29,41, voltando a ficar abaixo do valor patrimonial. Então, quando a gente já olha para este ponto, a gente vê que a Petrobras está descontada. Mas é uma análise muito rasa. Claro que a gente precisa ali trabalhar mais profundamente, né, na análise da Petrobras. E hoje o pessoal está muito acostumado a falar de política, muito acostumado a falar de governo de direita ou de esquerda e se esquece do principal ponto para analisar qualquer empresa, como ela ganha dinheiro. E hoje a Petrobras, o carro-chefe aqui na empresa é o petróleo e os seus derivados. Por isso que quando você foca em Petrobras, tem que ficar vidrado no preço da commodity, ou seja, o preço do barril do petróleo praticado ali no mercado internacional. E hoje o preço do barril está nessa região dos 61 dólares o barril, simbolizando que nestes níveis atuais a Petrobras consegue ter um conforto aqui, né, na sua receita. Porque primeiro ponto, pessoal, o custo de extração da Petrobras é o menor dentre todas as outras petrolíferas júniores que temos aqui no país, como Brava Energia, Petro Recôncavo e também ali a PetroRio, tá? Então a Petrobras ela tem essa vantagem competitiva, mesmo sendo estatal, ela tem um custo de extração bem reduzido. E hoje o custo de extração da empresa está nessa faixa de 28 dólares o barril, simbolizando que para ela ter prejuízo, o preço do barril precisaria cair aí abaixo deste nível, coisa que é impossível, porque não diria que é impossível cair abaixo disso, mas é impossível tecnicamente o preço praticado ficar neste nível por muito tempo, porque isso inviabilizaria a produção global de petróleo no mundo e prejudicaria em massa as petrolíferas. Logo, o mercado jamais deixaria esse preço ficar por muito tempo neste nível. Teria ali um reajuste de preços e, consequentemente, injetaria liquidez para que o preço do barril voltasse a subir novamente. Então, perceba que a margem na Petrobras segue aumentando, porque se ela continuar reduzindo esse custo de extração e continuar tendo resultados positivos, hoje a empresa consegue ter um EBITDA ali na faixa de 40 a 50 bilhões por trimestre. Isso traz aí uma boa margem na empresa. E hoje ela está sendo negociada por 4 vezes EV sobre EBITDA. Somente para que a Petrobras seja negociada na média histórica dela, tecnicamente, tá? Ela precisaria valer, considerando ali os resultados que a empresa tem reportado hoje, pelo menos ali um valor de mercado aproximado de 1 trilhão de reais, tá? Dividido por este valor de mercado de 300, né, e 80 bilhões, temos ali um potencial de valorização nas ações de 182% aqui na Petrobras. Fora que colocando vários outros indicadores, o próprio preço justo aqui do Graham, né, observando essa perspectiva de valorização nas ações, a gente percebe que a Petrobras teria um potencial de alta até os R$ 91, que dividido aqui
pelo preço atual de ali R$ 29, mas sendo ali mais exato, ela teria um potencial de alta de 215%. Fora esse carrego com dividendos, já que hoje a empresa, pela política dela, ela paga ali, consequentemente, tá? 45% de payout. Então ela vai continuar pagando isso, fora o mínimo que ela paga para o investidor, que é ali, né? Até 4 bilhões de dólares, caso o preço do barril esteja acima de $40 o barril. Então pense da seguinte forma, para a gente arredondar. Hoje, Petro pode pagar facilmente 10 a 11% de yield. E se ela continuar crescendo a uma taxa de 9,4% ao ano, que é a taxa média aqui da Petrobras, poderíamos ter um retorno embutido no preço da ação de 19,4% ao ano na média, fora o reinvestimento de provento que você pode ter. Se você reinvestir o provento no longo prazo, você pode implementar um retorno de 13% a mais, te trazendo uma perspectiva de retorno de mais de 21% ao ano. E o legal é que nos últimos 10 anos, esse foi justamente o retorno ali da Petrobras, 651%, já considerando a inflação. Então, quando a gente joga aqui, ó, a taxa anual composta na Petro, se colocarmos aqui, né, 651% de retorno em uma lupa de mais ou menos ali 10 anos, a Petrobras entregou 22,34% ao ano de retorno, já considerando a inflação do período. E o mais intrigante é que grande parte deste retorno foi advindo dos dividendos, e nos últimos 5 anos você teve 405% de rentabilidade. Então o pessoal que fala que estatal não gera valor, isso é uma pura mentira. Fora que, considerando com outras petrolíferas, ela é a que tem mais segurança, justamente por ter ali esse custo de extração, né, mais reduzido. E a grande cereja do bolo na Petrobras é a margem equatorial, que poderia ali dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos, ou seja, dobrar a demanda, dobrar o EBITDA, né? Dobrar a capacidade de pagamento de dividendos, e a valorização da ação com certeza ali seria estratosférica. Por isso que na carteira do canal eu sigo comprando com bastante força. E por fim aí, né, temos a metalúrgica Gerdau, pessoal, que também é uma empresa cíclica, tá? É uma empresa de commodities. Portanto, a metalúrgica Gerdau, ela está mais focado no aço. Então, diferentemente ali da Vale, que foca no minério de ferro, a Gerdau, ela foca aí na parte de aço. E perceba que a principal atuação da empresa é aços longos e especiais. A empresa não é uma fabricante comerciante de qualquer aço e outros metais, mas uma das maiores companhias, né, nacionais. Então perceba que é uma gigante no mercado de aço. E perceba que ela já existe há muito tempo. O ano de fundação foi 1961, tá? Quando a gente pega aqui, ó, um pouco da atuação da Gerdau, o aço de fato e o minério são os principais componentes, e 49% da receita da empresa está atrelada no Brasil. E 42% da receita aqui, né, da Gerdau está na América do Norte, ou seja, nos Estados Unidos, né, e na região ali mais do norte da América. Então, consequentemente, pessoal, a empresa ela é atrelada ao dólar, ela se beneficia de um dólar mais alto. Por isso aí que a Gerdau hoje está sendo impactada tecnicamente, porque o dólar segue caindo, tá? E como a receita da Gerdau é dolarizada, consequentemente a empresa está sendo impactada. Mas são nestes momentos de incerteza e dificuldade que surgem, né, as grandes oportunidades. Entendendo um pouco aqui da política de dividendos da empresa, perceba que ela paga o no mínimo, né, 30% de payout, 30% do lucro aqui na forma de dividendos, a Gerdau paga para os investidores. Aí esse provento aqui ele está muito baixo, por isso que a gente vai precisar pegar o projetivo, tá? Dividendos. E geralmente essas empresas cíclicas, elas pagam com relação no EBITDA, né? Claro que a dívida dela é muito baixa. Quando a gente olha aqui, ó, a dívida da Gerdau é extremamente baixa. 0,96 de dívida líquida sobre EBITDA. A empresa, né, tá tendo nível de rentabilidade baixo, nível de margem baixa, mas o mercado de aço não costuma ter margens muito altas. Lembre-se que também ela tá sofrendo por conta ali da volatilidade. Ou seja, o aço, né, segue em queda abrupta desde o grande pico de commodities que a gente teve ali no ano de 2022. Perceba que o aço só está caindo e já teve ali uma desvalorização de mais de 50% aqui na empresa, tá? Fora que, além disso, conjunturalmente, ela está sofrendo por um dólar mais fraco. Então, por isso que a Gerdau está sendo impactada. Mas sabe qual o mais interessante? Mesmo nesse mercado de aço que está em queda, pessoal, quando a gente pega, tá, o EBITDA da Gerdau, perceba que ele está
em 9,4 bilhões de reais. Então, quando a gente considera aqui, ó, que funciona muito para esse tipo de empresa cíclica, tá? O valor de firma da empresa, que está de 43 bilhões, e divide pelo, né, EBITDA de cada ano, a gente tem um EV sobre EBITDA de 4,5, o que denota de que para a Gerdau negociar no seu EV sobre EBITDA médio, perceba que ela tem aqui na sua média, tá? Um EV sobre EBITDA, quando a gente considera a média histórica, ela já negociou em 7, 6,2, 9 vezes. Então perceba que geraria um potencial de valorização bem expressivo na Gerdau, podendo superar mesmo até os 100%. A prova de que a ação também está descontada é pelo próprio indicador preço sobre valor patrimonial, que hoje está sendo negociada em 0,66. A média da Gerdau é negociar em uma vez valor patrimonial. Então ela teria um potencial de alta expressivo. Somente para chegar no valor patrimonial dela, as ações precisariam se valorizar aproximadamente 51,51%. Fora que se a gente engatar um ciclo de alta de commodity, ela poderia pagar um dividendo superior e ainda te propiciar um potencial de valorização bastante expressivo, tá? Então é uma empresa que você está buscando ali um tipo de retorno mais elevado, aceitando um risco parcialmente maior, por conta que você vai ficar exposto, né, ao mercado de aço aqui, né, consequentemente. Mas aí, pessoal, quando a gente joga a questão do dividendo, ela tem praticado esse de 30% a 40% de payout. Então, consequentemente ali, né, se ela repassar 30% deste EBITDA, quando a gente olha aqui, né, na política de dividendos dela, perceba que os dividendos é a partir da geração de caixa, que é justamente ali o EBITDA da empresa. Geralmente é muito melhor essas empresas pagarem pelo EBITDA, porque o lucro sofre muita alteração. 9,4 multiplicado por 40% de payout, se eu dividir isso aqui pelo valor de mercado, a gente nem vai tirar, tá? O dividendo por ação, o valor de mercado hoje da Gerdau está nessa faixa ali, né? De 34 bilhões, temos aqui um dividendo de 11%. Então perceba que o dividendo projetivo na Gerdau tende a ficar bem elevado, né? Quando a gente já coloca esse payout ali de 40%. E se ela pagar, consequentemente ali com EBITDA projetivo de 9,4, 30%, que é o que a empresa paga em sua normalidade, você poderia ter consequentemente 2,8 bi de dividendos, que dividido por 34 nos dá um dividendo de 8,2% ao ano. Então perceba que é uma boa pagadora, aliado a um potencial de valorização e crescimento bem expressivo. E a grande cereja do bolo na Gerdau seria essa possível reprecificação do aço, que poderia fazer a empresa disparar na cotação e ainda te proporcionar um bom dividendo. Fora que nos últimos 10 anos ela entregou um bom retorno mesmo agora nesse cenário de baixa, tá? Mas são nos momentos de volatilidade baixa que surge essas oportunidades, pessoal. Não tem como você comprar quando ninguém está querendo. Quando tá no ciclo de alta é tudo maravilhoso, mas comprar nas baixas ninguém aí acaba querendo comprar. É uma empresa que eu também fico de olho aí para dar espaço na carteira, quem sabe, num futuro próximo. Nossa, Pablo, muito complicado fazer o que você faz. Será que você tem alguma coisa que nos proporcione facilidade, praticidade e traga um dia a dia mais tranquilo para a gente, com potencial de retorno legal? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real, tá? E, como eu falei, é para sua vida inteira. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já tem algoritmos de negociação avançados que fazem isso para você sem que você precise fazer absolutamente nada. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também, pessoal, preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará disponível na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não esqueça de se inscrever no canal,
Compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Petrobras ou Gerdau, em particular na carteira do canal eu possuo apenas as ações da Petrobras. E outro nome cíclico seria a Vale e também o Banco do Brasil. Bom pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!